Olá pessoal, hoje em nossa leitura devocional nós chegamos ao capítulo 11 da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Paulo então aqui nesse capítulo vai trazer um tema sobre o sofrimento. Algo que normalmente é muito difícil para nós, lidar com o sofrimento. Mas eu leio uma pequena parte, está no 11, 22 até o versículo 30, onde Paulo vai dizer: são eles hebreus? Eu também sou. São israelitas? Eu também. São eles servos de Cristo? Estou fora de mim para falar dessa forma. Eu ainda mais, trabalhei muito mais, fui encarcerado várias vezes, fui açoitado mais severamente, exposto à morte repetidas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. 3 vezes fui golpeado com varas, uma vez apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte a outra. Enfrentei perigos nos rios, perigos nos assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigo na cidade, perigo no deserto, perigo no mar e perigo dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede, muitas vezes fiquei em jejum. Suportei até o frio e a nudez. Além disso, enfrento diariamente a minha pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Quem está fraco, que eu não me sinta fraco? Quem não se escandaliza, que eu não me queime por dentro? Se devo orgulhar-me, que seja nas coisas que me mostram a minha fraqueza. Até que essa leitura, e me chama sempre a atenção, porque Paulo é um personagem que não passou por tempos fáceis. Paulo enfrenta perseguição, perigo, naufrágio, espada, açoite e desprezo. Alguns de uma teologia, não vou dizer o nome, mas uma teologia estranha aí diriam: deve ter pecado não confessado. Ou deve ter dízimo atrasado, por isso está sofrendo tanto. Paulo, por amor ao Evangelho, passa por dores que, quem sabe, você e eu já teríamos desistido. Mas Paulo possui uma clareza tão grande do chamado, da vocação e do propósito, que ele não se importa com aquilo que era periférico. Mas Paulo olha fixo para o seu propósito. E o seu propósito é anunciar o Evangelho. Por isso Paulo, mesmo tendo tão duras adversidades e tempos tão complexos, Paulo continua. E desculpa, mas eu não vejo Paulo murmurando. Paulo continua firme e vai. Perseverança seria uma boa colocação para o Paulo. Perseverança é continuar firme, é constância. É quando se há um lugar para chegar a um alvo e para lá você vai, perseverando, constante. Paulo continua. Paulo continua mesmo com as dificuldades que ele tem passado ao seu redor. Mesmo que ele tenha passado por tempos muito dolorosos que praticamente querem o puxar para baixo. Paulo continua. Por quê? Porque ele sabe para onde ele vai. Por isso Paulo continua firme. Por isso a nossa caminhada com Cristo tem sido marcada também por tempos muito bons, não é? Mas também tem tempos difíceis, não é? A tua caminhada e a minha é marcada pelo quê? Pela perseverança ou pela desistência na primeira aprovação? Talvez uma pergunta: o que nós estamos dispostos a sofrer pelo Evangelho? Qual seria o nosso limite, por assim dizer? Até aqui eu vou, se cobrar daqui em diante eu não vou mais, não quero. Bom, se a gente conseguiu colocar um limite até aqui eu vou, a gente precisa rever a nossa caminhada com o Senhor. Porque seguir e amar a Cristo, viver para Ele, com Ele, para Ele, tem a ver com abrir mão do que eu quero para viver e seguir a vontade do Pai. Não importa o que vai custar. Tem pessoas que em países perseguidos entregam a própria vida, sua e da sua família, por não abrir mão do Evangelho. Cada um de nós sabe o que Deus tem te chamado e tem me chamado para fazer. Deus está te mostrando o que você tem que fazer, ou como fazer. Também tem mostrado para mim. Meu clamor é que Deus ele nos fortaleça nessa caminhada. Porque humanamente a desistência sempre vai soar como uma boa opção. Mas cheios do Senhor, nós conseguimos correr também a nossa corrida em direção ao alvo eterno. Perseverança e constância para o alvo, que é a eternidade. Que Deus nos ajude. Amém.